Pessoal, a gente vai falar de bactérias, tá? Bactéria que foi formar o reino Monera, né? E são aqueles seres procariontes, lembram? Que tem a célula procarionte, que é aquela cujo núcleo não é organizado, né? O seu material nuclear não está protegido, separado por uma membrana, tá? Então, as principais características das bactérias. Primeiro que eles são seres unicelulares, né? E são procariontes. Por conta disso, né, por serem procariontes, elas vão formar o reino Monera, porque todos os outros são eucariontes, né? Elas são em bilhões, em milhões, em trilhões, né? E nós, os seres humanos, já temos conhecimento de milhares de espécies, né? Mas a gente está sempre sendo surpreendido com uma espécie nova de bactéria, né? Agora mesmo, por conta do volume, né, das cidades, principalmente nas grandes cidades, volta e meia a gente ouve falar das superbactérias, né, que estão se tornando cada vez mais resistentes aos antibióticos e são mais difíceis, né, de serem eliminadas. Mas nem toda bactéria ela é nociva, né? Nem toda bactéria ela é causadora de doença, também. Há bactérias que são importantíssimas, tanto tem importância ecológica como também tem importância econômica, né? Entre a importância ecológica, a gente tem as bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, né? Que são bactérias fixadoras, e tem aquelas que são decompositores, que ajudam na decomposição da matéria morta. E na economia, a gente tem, por exemplo, os lactobacilos, né? Que são responsáveis pela fermentação do leite, são importantíssimos na indústria. A gente tem aquelas bactérias também que vivem, né, sobre a nossa pele, que ajuda a comer essas células mortas. Tem as bactérias que vivem no nosso intestino, né, e ajudam a limpar as paredes do intestino. Então, nem todas as bactérias são ruins ou estão aqui para nos fazer mal, tá? Então, elas podem viver no ar, na água, no solo, dentro de outros seres vivos, em locais de altíssima pressão, né? Em locais onde a maioria dos seres vivos não conseguiriam viver, porque são locais bastante inóspitos, né? Mas elas conseguem suportar as dificuldades ali do meio e viver ali, tá? Então, por conta disso, por causa dessa característica, dessa capacidade, dessa resistência de sobreviver a diferentes meios, as bactérias acabam tendo uma diversidade de funções, né? Como eu falei, ecologicamente, elas atuam no ciclo do nitrogênio, né? E elas também auxiliam, ou seja, são seres decompositores e ajudam na decomposição da matéria morta. Então, dessa forma, ela está trabalhando ali no fluxo de energia, né? Ela é uma das responsáveis de manter esse fluxo de energia aí, tá? Economicamente, a gente utiliza as bactérias, por exemplo, para a produção de alimentos, né? Iogurte, como eu falei, queijos, coalhadas, né? Os lactobacilos são utilizados nesse tipo de produto. O glutamato, que é usado em tempero, né? No vinagre. Na indústria farmacêutica são produzidos tanto antibióticos como vitaminas a partir da bactéria, né? Vários antibióticos são produzidos a partir, utilizando partes, né, da estrutura da bactéria. Com a engenharia genética é possível usar bactérias geneticamente modificadas em que se introduz genes humanos para produzir proteínas humanas como hormônio do crescimento e insulina, né? Então, essa é outra função que a bactéria tem tido na indústria farmacêutica, que é importantíssimo, né? Então, graças a esse processo aí, eles estão conseguindo produzir proteínas humanas dentro, né, do organismo de uma bactéria geneticamente modificada, né? E aí eles conseguem produzir hormônio do crescimento, insulina, que são tão importantes. Também é possível introduzir bactérias do gênero Pseudomonas
pseudômonas em ambientes poluídos para descontaminação. Elas agem oxidando compostos orgânicos nocivos e tornando-os inofensivos. Esse processo é chamado de biorremediação, que é algo, aliás, interessantíssimo, né? A bactéria sendo utilizada para ajudar a limpar o meio ambiente, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia da bactéria. As bactérias, elas podem ser de diversos tipos, né? A gente tem os cocos, que parecem uns coquinhos, né? Elas podem viver em colônias ou separadas, né? A gente tem os diplococcus, que são a junção de bactérias que tem um formato esférico. A gente tem o streptococo, que é uma colônia, né, de cocos. A gente tem os bacilos e os streptobacilos, que também é uma junção, uma colônia de bacilos. Os estafilococos, que são a reunião. Os streptococcus, ele tem uma forma de linha, né? Enquanto que o estafilococo é mais uma junção, parece um cacho de uva, né? A gente tem as tétrades, que é a junção de 4, a sacina, que são exemplos de reunião, agrupamento dos cocos. A gente tem os bacilos, né? Como eu tinha falado, tem o streptobacilo, a gente tem o embrião, tem o espirilo, né? Tem a espiroqueta. Então, aí nesse quadro que eu estou apresentando para vocês, tem alguns exemplos de bactérias e as suas diferentes morfologias, tá? Então, bora aqui. As bactérias podem ter diferentes formas, né? Coco, bastão, espiralada, vírgula, né? E podem se juntar em agrupamentos, mas mantendo a individualidade que permitem que vivam separadamente. Então, elas podem viver em colônia, mas mesmo assim mantendo a sua individualidade, ok? Aqui é um exemplo da estrutura da célula bacteriana, né? A gente está vendo aqui a morfologia dessa... Perdão, a gente está vendo aí a estrutura dessa célula bacteriana, cada uma das partes dela ali, tá? Como eu falei, ela é procariótica, né? Então o material genético está disperso aí, não tem um núcleozinho separado por membrana ali para proteger ele não, tá? Ela é formado, esse material genético é formado de uma molécula circular, e a gente vai chamar essa molécula circular de nucleóide, tá? Então o nucleóide é essa molécula circular de DNA, onde está ali o material genético da bactéria, tá? Aí, o que a gente pode ver mais ali, né? Além do nucleóide, pode ter também moléculas adicionais de DNA, que são chamadas de plasmídios. Deixa eu ver se o desenho traz lá em cima, tá? São outras moléculas adicionais de DNA, que são os plasmídios, tá? Quando essa bactéria ela apresenta os plasmídios, né? Esse plasmídio vai ter a função de ajudar a defender as bactérias da ação de antibióticos, porque os genes que tem ali dentro do plasmídio são muito resistentes a determinados tipos de antibióticos, tá? O que a gente vê mais na estrutura da bactéria? A gente vê um monte de ribossomos, tá vendo? Tem diversos ribossomos, ó, esses pontinhos ali, que são responsáveis pela produção de proteínas, tá? Para revestir essa célula bacteriana, a gente tem a membrana plasmática, né, que vai delimitar o citoplasma, né? Tem a parede bacteriana ou membrana esquelética, que protege a célula, né? Contra a entrada de água por osmose, que faria essa célula estourar, tá? E além disso, a gente tem também a cápsula, né? Que é a cápsula bacteriana que Duda tinha perguntado, né? Essa cápsula, ela tem uma série de funções. Primeiro, ela protege, porque ela tem água, ela protege a bactéria de desidratação, tá? Se algum tipo de vírus bacteriófago for tentar fagocitá-la, comê-la, ela ajuda na defesa dessa bactéria. Ainda vai ajudar na adesão, né? Auxilia essa bactéria a se aderir à célula do seu hospedeiro, né? E ela acaba tornando essa célula mais resistente a essa fagocitose, né? Por isso que eu falei
que para poder detê-la é necessário um tipo de anticorpo específico, né? Porque não é fácil conseguir destruí-la. Então, isso fortalece a bactéria, fazendo com que ela possa desenvolver alguns tipos de doenças que são difíceis de ser tratadas por conta dessa característica aí, tá? A gente vê também a presença ali das fímbrias e os flagelos, né? Que são responsáveis aí pela locomoção dessa bactéria, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a reprodução da bactéria. Bem, normalmente a reprodução da bactéria se faz por meio elas são assexuadas, né? Então se faz por meio da divisão binária ou fissão binária, que na verdade é quando essa célula bacteriana se divide, o cromossomo é duplicado, né? Depois a célula se divide e uma célula dá origem a outra. Então a bactéria se duplica, né? Seu material cromossômico se duplica e ela se divide, dando origem a uma outra bactéria, tá? É um processo rápido, né? Eu vou ver se eu encontrar um videozinho aqui mostrando a reprodução da bactéria. Eu vou mandar para vocês verem em questão de minutos, né? Ela tem um crescimento exponencial. Então, em questão de minutos, elas conseguem proliferar e produzir um monte de bactériazinhas, tá? Além da divisão binária, as bactérias também podem se reproduzir por meio da esporulação, né? Quando é que a esporulação ocorre? Esporulação ocorre, por exemplo, se eles estiverem em lugares com falta de água, de nutrientes, calor extremos, entre outras. Então, por conta daquelas características ruins, vamos dizer assim, ela, ao invés de fazer a reprodução por meio da divisão, acaba fazendo por meio da esporulação, tá? Como é que ocorre a esporulação? A célula vai sofrer um espaçamento, né, do envoltório, vai interromper o seu metabolismo e vai formar um esporo. Esse esporo vai ser chamado de endósporo, tá? Aí esse esporo, né, é capaz de viver assim, totalmente inativo por anos, até ter condições de em meios, vamos dizer assim, mais adequados, ele poder continuar o processo de divisão. Agora, a gente vai falar da recombinação genética. O que é a recombinação genética? Então, embora não realize reprodução sexuada, as bactérias podem realizar processos de recombinação genética, em que produzem novos indivíduos com características diferentes do indivíduo original, tá? Então, para fazer essa recombinação genética, as bactérias elas têm 3 tipos de processo diferentes, né? Em que há essa mistura do material genético. A gente vai falar de um de cada vez aqui. Primeiro, a conjugação bacteriana, que é o mais conhecido, né? A conjugação bacteriana é quando ocorre a transferência direta de DNA de uma bactéria para outra, né? Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, lá na estrutura. As fímbrias, cadê aqui? As fímbrias, tá vendo as fímbrias ali, né? Então, isso vai ocorrer como? Essa transferência direta do DNA, ela ocorre através dessas fímbrias sexuais, que são esses filamentos mais longos, né? Os filamentos mais longos e que vão ajudar nessa transferência do material, tá? O outro processo de recombinação genética vai ser a transdução bacteriana, né? Que é a transferência de fragmentos do material genético através de bacteriófagos, que é aquele tipo de vírus que geralmente infecta as bactérias, né? Esses vírus, eles costumam injetar o material genético na célula bacteriana e ali ele se multiplica, tá? Só que durante esse processo pode acontecer a incorporação de segmentos do DNA
da bactéria hospedeira, né? E posterior liberação desses fragmentos da bactéria receptora, assim que o bacteriófago for infectar outra bactéria. Então funciona assim: o vírus vai invade a célula, né? E ali para poder injetar seu material genético e tal, um vírus bacteriófago. Só que durante esse processo pode ser que ele incorpore parte desse DNA da bactéria. Aí quando ele for invadir outra bactéria, ele acaba passando para ela fragmentos do DNA daquela outra que ele acabou de matar. E aí essa bactéria receptora vai poder dar origem a uma nova bactéria, né, através da recombinação genética entre seus materiais. A outra forma é a transformação bacteriana. Como é que ela ocorre, né? Ela vai ocorrer na absorção de fragmentos de moléculas de DNA dispersos no meio e posterior incorporação dos mesmos ao DNA bacteriano, né? Então, o que acontece? A gente tem fragmentos da molécula do DNA que está ali, ó, espalhado no meio, ok? Aí, esse material que está disperso acaba sendo incorporado ao DNA bacteriano. É claro que isso depende, né, de certas condições, né? Qualquer tipo de DNA pode ser incorporado ao DNA bacteriano, desde que tenham semelhanças, né? Essas características permitem que os cientistas utilizem as bactérias em experimentos de engenharia genética. Então, o material disperso pode ser absorvido, incorporado, mas para isso é necessário que ocorra o quê? Que haja semelhança entre esses materiais aí, tá? Aqui tem, não sei se vocês estão vendo direitinho, qualquer coisa depois eu mando os slides, se não estiver bem visível no vídeo aí, né? É um gráficozinho, um exemplo do metabolismo bacteriano, né? Então, as bactérias elas podem ser classificadas como fototróficas, quimiotróficas, de acordo com a fonte de energia que utilizam, né? Então, fototróficas utilizam a luz, né, para a absorção, para a produção de energia. Quimiotróficas utilizam processos químicos, né, a quimiossíntese, para poder produzir energia. Elas podem ser autotróficas ou heterotróficas, né? Vai depender da fonte de carbono que elas utilizam na produção da matéria orgânica, né? Normalmente as fototróficas, elas vão fazer o processo de fotossíntese, né? As heterotróficas utilizam o processo aí de quimiossíntese. Aqui os tipos de metabolismo. As fotoautotróficas, se forem capazes de produzir o próprio alimento pela fotossíntese, usam gás carbônico e a luz, né? Um exemplo são as cianobactérias. As fotoheterotróficas, se apenas usarem a luz como fonte de energia, mas não forem capazes de sintetizar moléculas orgânicas, têm que absorver do meio o seu alimento. São as bactérias anaeróbias. Aí isso é interessante. Então, as fotoautotróficas são fotossintetizantes. As fotoheterotróficas são aquelas anaeróbias, né, que por não utilizar o oxigênio, precisa do processo de quimiossíntese para conseguir absorver essa energia, o seu alimento, porque ela não é capaz de produzir. As quimioautotróficas, se usarem como fonte de energia as reações de oxidação de compostos inorgânicos, produzindo assim o próprio alimento através de quimiossíntese. Pertence a esse grupo as Nitrobacter e as nitrossomas, que participam do ciclo do nitrogênio. Então, ó, que por processo de quimiossíntese, as quimioautotróficas são capazes de sintetizar seu próprio alimento. E as quimioheterotróficas, né, que são aquelas que não são capazes de produzir seu próprio alimento, são casos das saprofágicas, né, que são decompositoras, elas absorvem isso através de outros seres vivos, ela absorve essa energia de outros seres, são as quimioheterotróficas. E as parasitas que provocam doenças também fazem parte desse grupo aí, tá? Então aqui é a divisão das bactérias de acordo com o tipo de metabolismo que elas têm. Eu espero que o que eu passei aqui tenha sido
tenha ajudado vocês na compreensão do conteúdo. Eu não vou passar atividade para vocês agora, porque eu preciso ver exatamente o que foi que o professor passou para vocês, para eu poder fazer um listão, tá bom? Beijo!